Boa noite, irmãos. Mantenhamos a paz de Jesus conosco. Vamos refletir sobre o seguinte. Começamos, em termos de religião, adorando e respeitando fenômenos da natureza. Depois, quando entre os gregos e depois os romanos, inventamos toda uma mitologia em que os deuses eram humanos, praticamente, nos seus sentimentos, nas suas paixões e defeitos. Lá no Velho Testamento, escolhemos um Deus cioso, rancoroso, irascível e vingativo. Um Deus com preferências sobre o chamado povo eleito, em detrimento de outros considerados como inimigos, aos quais comandava guerrear e combater, destruir. As religiões normalmente têm se baseado nas tradições dos povos, em mensagens trazidas pelos chamados profetas, designadas como revelações de entidade superior, de Deus, da divindade. Isso é a base das religiões. Nessas religiões se considera uma entidade má, oponente ao Deus, Criador de tudo. Na verdade, até equivalendo o poder e a força dessa entidade má à de Deus, aos poderes de Deus. Essas religiões têm admitido um dia do juízo final, após o que seremos, dependendo do nosso comportamento, da nossa obediência às leis divinas, do nosso cumprimento dos compromissos religiosos, seremos absolvidos, merecedores de um céu todo de contemplação, ou o inferno, numa penalização eterna, ao suplício e sofrimento. Depois de um tempo grande em que nossas legislações humanas foram melhorando, com a atuação de Moisés entre nós, recebemos aí mandamentos considerados como de Deus para nos governarem a prática religiosa, a prática de relacionamento com o próximo, com os nossos irmãos. Isso a parte de uma legislação toda civil que era adequada aos comportamentos e à situação da época. A nossa legislação civil tem melhorado com o passar do tempo, mas ainda é humana, pejada de falhas e defeitos, porque depende do humor dos legisladores. Num determinado momento, após Moisés, após a nossa vivência em situações obedientes a essa legislação a que me referi, surgiu entre nós um emissário do Criador, que foi Jesus, nos trazendo o seu Evangelho e uma informação sobre Deus como sendo um Deus de amor,
bom e justo. Surgiram assim, então, após a mensagem do Evangelho de Jesus, as religiões chamadas de cristãs, religiões cristãs, que acreditam ou seguem o ensinamento do Cristo. Só que essas religiões, na verdade, são eivadas de dogmas, simbolismos, rituais e conduzidas por seres que se dizem procuradores de Deus ou procuradores de Jesus, falam em nome deles. A situação dessas religiões cristãs, ou da religião cristã original que surgiu após a mensagem do Cristo, passou por cismas ou cisões, separações. Passou também por uma grande reforma, por haver seguidores que protestavam contra suas práticas. A religião cristã, para se opor à reforma que foi realizada nesse protesto, criou uma contra-reforma. Tudo isso governado por decisões de concílios, decisões humanas, que, na verdade, são cheias de adaptações às interpretações e ajustes a interesses de grupos ou mesmo de certas autoridades. O fato é que, por tudo isso, a mensagem do Cristo tem sido praticamente esquecida por nós. Pode-se dizer até que a maior parte dela está esquecida porque não é praticada pelos homens. Existe todo um caos comportamental na nossa sociedade com atribuição de valores ou consideração de valores errôneos. Comportamento de mentiras, crimes, devassidão, corrupção dos costumes, corrupção política. Questões que levam a vigorar a lei do mais esperto, em detrimento, em prejuízo daqueles mais simples, mais humildes. Importante em tudo isso também é o esforço para manter na ignorância os seguidores dessas religiões. Só aqueles iniciados, ou a quem era dada a chance de atuarem como os tais procuradores de Deus, era dado o conhecimento e a ciência de determinadas coisas. Tudo isso criou entre nós essa situação, todo um caos comportamental, com desvios, descrédito geral em relação à religião, perda das chamadas vocações, por exemplo, dentro da igreja, falta de seguidores ou diretores do povo, segundo os preceitos dessas religiões. E chegou um momento na história evolutiva nossa que veio para nós uma religião, uma ciência, uma filosofia, na verdade uma filosofia com cunhos morais que se assemelhar a uma religião. Essa doutrina é o Espiritismo, que apresenta
o nosso relacionamento com a divindade ou com as coisas espirituais dentro de uma lógica e bom senso, com extrema clareza e facilidade de compreensão. Nos informa o Espiritismo quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos. E, em vez daquela penalização sumária de condenação, no caso de erros, ao inferno ou às penas eternas, mostra que, através de reencarnações, teremos sempre novas oportunidades de corrigirmos os erros praticados, passando por expiações para corrigir os erros cometidos e provas para demonstrarem que melhoramos ou estamos melhorando, já conscientes dos erros cometidos e da necessidade de não os cometermos mais. O Espiritismo nos traz também, dentre diversas leis divinas, leis naturais, que governam todo o universo criado por Deus, como a lei de progresso, por exemplo, segundo a qual tudo evolui na criação e que, por essa lei, nós, espíritos, não podemos retroceder, ou seja, voltar atrás em situações encarnatórias, mas, na pior das hipóteses, ficarmos estacionários. Mas, cumprindo a lei de progresso, evoluímos sempre, com o acúmulo de conhecimentos que vamos adquirindo nessas diversas reencarnações. E passaremos por tantas reencarnações quantas necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para atingimento da perfeição de que somos incumbidos após termos sido criados por Deus. A religião espírita, se assim podemos dizer, não tem sacerdócio, não tem dogmas ou afirmações que não admitem discussão, nem adota a prática de rituais, nem utiliza simbolismos, nem tampouco sinais chamados de cabalísticos, né? Ela é, na verdade, o Espiritismo é uma religião, uma filosofia, uma ciência que representa o cristianismo retomado por todos nós de forma clara e lógica e plena de bom senso. Essa condição da doutrina dos Espíritos preenche aqueles requisitos a que o Cristo se referiu quando nos disse que rogaria ao Pai, a Deus, que nos concedesse, nos enviasse um Consolador, que nos faria lembrar de toda a sua mensagem, ficaria conosco eternamente e seria trazido sob a tutela do Espírito da Verdade. Sabemos nós, espíritas, que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus. O Espiritismo explica o que nenhuma filosofia consegue ter explicado até o momento. Podemos afirmar que, considerando o Espiritismo como religião, ele é a religião definitiva. Sem aquelas considerações de todas as outras, há que ser lembrado aqui também, ou comentado, que o espírita, verdadeiramente, ele adquire uma fé que tem que ser racional.
que enfrenta a razão em todas as épocas. E que não pode, quem se disser espírita, guardar resquícios de outras religiões. A mudança tem que ser completa, porque, como dito aqui, o Espiritismo esclarece tudo e modifica completamente a nossa compreensão do nosso relacionamento com a divindade. Como dito, explicando quem somos, por que estamos aqui, para onde vamos após esta oportunidade, se bem que retornaremos várias vezes ainda ao planeta, nas reencarnações necessárias ao aperfeiçoamento, mas não se admite práticas ou convivência dupla de religiões. Na verdade, se admite uma mudança gradual, mas não que antigos conceitos prevaleçam ou se mantenham por muito tempo naquele que se diz espírita. Isso é importante. O espiritismo, na verdade, respeita as religiões, mas respeita como necessidades que tivemos enquanto não tínhamos coisa melhor. E o Espiritismo é essa coisa melhor que nos chegou, como uma revelação, como sendo, na verdade, a terceira revelação religiosa que recebemos. Caros irmãos, vamos refletir bastante sobre isso. Que a paz de Jesus permaneça conosco, conforme nossos procedimentos. Que assim seja.